Prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, você pode depois fazer outra. Nada, não. Pastor Juliano, Tá muito vamos mais lá. fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan. Na sua pergunta, o senhor responde. Eu e o Pai somos um. Está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos E o Espírito um. Santo? Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas neste texto, não, a Bíblia diz, mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz, para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros. E a igreja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim, tudo isso tem por mim. E ninguém o ajudou, e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olha agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do senhor, eu acredito que é de autoria do senhor. O que o senhor faz com esse texto? João capítulo 8, versos 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? Ele pôs o Pai como homem aí. De 2 homens é... Não, só um minutinho. Não. Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele não está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora, ele diz o seguinte. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava o testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Quem Testamento. estava ouvindo ele? Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento... Tá no mesmo. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Toda hora você fala 2. Aqui é 2, mas o texto Eu falo que o Espírito Santo atrapalha muito. Não. Atrapalhou o senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. Grande. O senhor quer que eu responda aqui? Vamos de novo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não respondeu. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi? Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ok. Quando eu subir ao Pai, ele vai enviar o Consolador. Como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum.
Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo, E e saiu não há de quem? problema nenhum. O derramamento do Espírito Não, Santo saiu com o de quem? revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos. Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, mas- e é um único Deus, o Espírito Santo Não provém pode, mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não irá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o Senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o Senhor queira, nós estamos falando... Não, então, Bom, o debate está bom, a gente precisa chamar um breve intervalo. então eu deixo só um texto depois do Isso. intervalo. Isso, vai lá. Apocalipse 3:21, na minha opinião, é uma das profecias mais lindas da Bíblia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus, a igreja de Laodiceia. Que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Sentaram junto? É o que o texto está dizendo. O Senhor lute com Jesus. Está escrito em Apocalipse 4. E estou citando 3:21. O Senhor que lute contra o texto.